Fala galera, Bandeira na área aqui no nosso canal, muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso venceu o Ceará por 2-0 no Castelão e continua na 5ª posição no Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, análise do primeiro gol. Falo também um pouco mais sobre a partida. E por que um pouco mais? Já falei na live pós-jogo, as lives voltaram ontem, galera, muito legal ter vocês novamente para aquela resenha ao vivo. Hoje tem live durante o dia aqui no canal Fabiano Bandeira. Esteja com o sininho ativado. Aproveite, já deixe o like neste conteúdo. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Traga também mais pessoas para que possam se inscrever. Siga o Fute Bandeira no Instagram e no TikTok. Lá eu falo a respeito de todos os times. E galera, hoje às 17h30, excepcionalmente, aqui no YouTube, na Placar, o programa Placar Aberto. Estarei lá com José Ilan, Paparazzo, Raíza e André Garoni. Deixa eu tirar minha onda, tem um sentido nisso e daqui a pouco eu volto. O lado direito ofensivo do Botafogo hoje precisa funcionar. Pelo lado esquerdo da defesa, o Ceará tem problemas, tem brechas. Quem ataca por ali consegue chegar à linha de fundo e buscar os cruzamentos, consegue chegar à linha de fundo com aquele passe para trás, bolinha de retorno. Quem estiver pelo lado do lateral, o Vitinho, precisa estar atento para desenvolver jogadas por aquele setor, porque ali o Ceará dá brechas e você junta isso a uma dificuldade na marcação na bola aérea. O Ceará recentemente tomou gols pelo alto. Então, atacar o espaço pelo lado esquerdo da defesa do Ceará com cruzamentos precisos. Hoje teremos o Cris Ramos, jogador muito alto. Ele tem que estar pronto para o jogo aéreo. O Botafogo tem que acertar esse último passe para o centroavante. O time adversário dá espaço por ali. Pois é, galera, o que aconteceu? O Botafogo enfrentou uma equipe que dava brechas pelo lado esquerdo. Foi avisado aqui na análise pré-jogo. E o Fogão até explorou pouco na primeira etapa, mas na belíssima jogada do Alan com o Vitinho, o Santiago Rodrigues teve uma boa chance para finalizar. Infelizmente não fez o gol. Pouco depois, Santiago deu um bolão. Nós vamos ver daqui a pouquinho para o Cris Ramos marcar. No segundo tempo, Botafogo vencendo por 1-0, o Ceará com algumas mudanças, conseguimos então na circulação fazer a bola chegar ao Arthur, que foi para a área, finalizou, desvio, mas tem tanto espaço por ali que o Vitinho ficou com a pelota tranquilamente. Saiu de 2 marcadores, levantou a bola perfeitamente para o Cris Ramos, que atacou, conseguiu cabecear, desvio no Marlon, bola no travessão, e na volta o Jefinho fez o segundo do Fogão. Então, explorando uma brecha dada pelo adversário, o Botafogo quase abriu o placar no primeiro tempo, até com aquela bolinha de retorno, aquele passe para trás que sempre falo, e ampliou o marcador na segunda etapa, com um cruzamento muito bom para o Cris Ramos, e na sequência o Jefinho fez o gol. Mas tem análise do primeiro gol do Botafogo muito bem construído. O Botafogo conseguiu fazer algo muito difícil, um gol atacando por dentro no Castelão contra o Ceará. Newton com a bola, domínio de Santiago Rodrigues e belíssima assistência para Cris Ramos marcar. Vamos analisar juntos. Uma saída com 3+1, Marçal zagueiro aberto pela direita, David Ricardo centralizado, Alan um pouquinho mais para a esquerda com a bola e o Newton se apresentando para receber a pelota. Vocês vão observar também, enquanto o Ceará marcava em 4-4-2, Santiago Rodrigues, extremo que vem um pouco mais para dentro, já começava a se movimentar para ser mais um meia no Botafogo. Então o Newton recebeu o de Alan e passou para o uruguaio. Outra observação, naquele momento
o Botafogo, para confundir as linhas de marcação do Ceará, trabalhava com 3 meias por dentro. Santiago vindo da direita, Joaquim Correia, que de fato trabalhou no jogo como meia central, e Jefinho vindo da esquerda. A seta indica que à frente do trio de meias havia a movimentação do Cris Ramos. Observem também que quando Santiago Rodrigues recebe a pelota, Joaquim Correia faz uma diagonal para fora, confundindo a marcação. E o Cris Ramos, diagonal para dentro. Belíssimo passe de Santiago Rodrigues, ótimo domínio do espanhol e gol do Botafogo, que venceu por 2-0. Pois é, galera, bem legal, a saída com 3+1, a aproximação do Nilton recebendo a bola do Alan, a movimentação para dentro do Santiago Rodrigues, ali um trio de meias naquela ocasião com o Santiago, Joaquim e o Jefinho, movimentação do Joaquim Correia em diagonal para fora, a do Cris Ramos para dentro, bom domínio depois de excelente passe e ótima finalização. O Botafogo agora tem bastante tempo para trabalhar até o próximo domingo, quando enfrentará o Santos no Newton Santos, às 16 horas. Pessoal, o Glorioso entrou em campo com Léo Link no gol, Vitinho na lateral direita, Marçal, lateral esquerdo, improvisado pelo lado direito da zaga, e ao lado dele, David Ricardo, com o Cuiabano na lateral pelo lado esquerdo. Volantes, Nilton e Alan, Joaquim Correia como meia central, Santiago Rodrigues vindo da meia para dentro e na frente o Cris Ramos com o Matheus Martins, que começou a partida, se machucou infelizmente, sentiu uma lesão muscular, então o Jefinho entrando por volta dos 15 da primeira etapa na ponta esquerda também, vindo um pouco mais para dentro em algumas ocasiões. O jogo começou morno, o Botafogo era melhor que o Ceará e eu percebia que o Glorioso tinha alguma facilidade para trabalhar no campo ofensivo, só que estava errando tecnicamente, parecia não estar tão focado assim no início do jogo. O Botafogo precisa estar focado em todas as partidas, tem que entrar na Libertadores 2026 de qualquer maneira, de preferência no G4, hoje ainda é difícil, mas pelo menos no G6, galera. E o Botafogo não me parecia 100% concentrado. Por quê? O Ceará dá essa brecha pelo lado esquerdo da defesa, nós vimos um lance, o Santiago quase fez o gol. Faltou explorar mais no primeiro tempo aquele lado. Só que o Ceará não estava bem no jogo e dava espaços que não costuma dar por dentro. O Botafogo tinha condição de trabalhar também por dentro. Eu falava com amigos na hora do jogo. Olha, a brecha pelo lado esquerdo da defesa, mas hoje dá para fazer o gol até por dentro. O Ceará está facilitando. O Botafogo está dificultando o próprio Botafogo. Daqui a pouco o Botafogo tem problemas aí com uma bola que possa escapar do Ceará. Felizmente não aconteceu. Aliás, Marçal tirou uma de cabeça em cima da linha no chute do Pedro Raul. Considero um gol do lateral esquerdo que estava atuando na zaga. Então veio o lance do gol, que nós já vimos aqui, com análise muito bem construído. Ali, muita qualidade, movimentação e foco. Com tudo isso, o Botafogo abriu o placar. O que aconteceu de ruim depois do gol? Uma pressão que o Botafogo sofreu de maneira desnecessária. Chamou o Ceará para o nosso campo ao fim do primeiro tempo e passou algum sufoco. Veio a segunda etapa, um jogo também morno, com o Botafogo segurando bem, só que não tínhamos tanta saída em velocidade. Faltava o escape. E o técnico David Ancelotti, que já tinha tirado o Matheus Martins por lesão no primeiro tempo, não mexeu de qualquer jeito, fez uma troca depois, tirando o Joaquim Correia, colocando o Arthur na direita, levando o Santiago para dentro, Jefinho mantido no lado esquerdo. E só ao fim da partida, depois do segundo gol, que o Cris Ramos deu lugar ao Maestriani. Então, antes disso, veio o segundo tento do Glorioso, também mostrei aqui no início, circulação, a bola chegou ao Arthur e conseguimos, com o Vitinho na sequência, um cruzamento muito bom para o Cris ganhar pelo alto, a bola depois de uma confusão sobrar para o Jefinho, belo gol do jogador do Glorioso. Galera, uma vitória importante, o Ceará não é qualquer time, estava na 13ª posição antes da partida e vinha de uma derrota em 5 jogos. Tinha perdido apenas para o Vitória. Coincidentemente ou não, o Vitória fez um gol no início e depois o Ceará teve mais posse de bola. Nos outros jogos, 2 empates e 2 vitórias, o Ceará teve
bem menos posse que os adversários. Ontem, mais uma vez perdendo, o Ceará teve um pouquinho mais de posse que o Botafogo, se bem me lembro, 52% a 48%, e no final das contas, o que vale é a vitória do Fogão. Que o Botafogo trabalhe muito bem durante a semana, consiga construir um caminho importante para enfrentar o Santos e vencer no Newton Santos. Se puder, vá e apoie o Glorioso. Hoje o Fogão estreia na NBB às 20 horas no ginásio Oscar Zelaya, em General Severiano. Se puder, vá e apoie o Glorioso. Se não puder, acompanhe na Botafogo TV ao vivo com a narração do Cadu Macri, galera. Quarta-feira tem Botafogo e Vasco, também General Severiano. Vou tentar aparecer por lá. E no domingo tem Botafogo e Unifacisa, às 11 da manhã, também em General Severiano. Você já sabe, deixa o like, ativa o sininho por aqui e traz novos inscritos. Se não for inscrito, se inscreva. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!